Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Por favor, vamos nos colocar de pé. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 52, do versículo 13 ao versículo 15, e na sequência o capítulo 53, do versículo 1 ao versículo 7. Todos acharam? Amém? Isso, irmãos, estão muito devagar, hein? Na minha época de mocidade tinha aqueles campeonatos, quem abria o versículo mais rápido, aí só dava aqueles livros, Naum, Obadias. Vocês conhecem esses livros? Obadias, Naum? Então, Isaías, capítulo 52, do 13 ao 15, e em seguida, 53, do 1 ao 7. Vede, o meu servo procederá com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime, exatamente como muitos pasmaram à vista dele. O seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará a muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, pois aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Senhor, agora eu sou totalmente dependente do Espírito Santo, que o Senhor venha me ajudar, Senhor, a trazer essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja nesta manhã. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, antes de falar da crucificação, logicamente, todos aqui já ouviram a história da crucificação. Tá? De alguma forma, ou você leu nas Escrituras, ou você viu, talvez em algum filme, mas antes de trazermos um pouco mais de clareza, eu queria trazer uma linha do tempo, antes de entrar na parte da crucificação e o que a cruz aponta para nossas vidas no dia de hoje. E algumas pessoas, eu já ouvi muito, até eu mesmo já falei dessa forma, mas quantos aqui acham que seria você que teria que estar lá na cruz, no lugar de Jesus?
Vocês acham que vocês teriam que estar lá? Cada um de nós teria que estar lá na cruz? Então vamos trazer um pouco de luz a isso. Se era nós mesmos ou se era ele que deveria estar lá. Quantos acham que era Jesus que deveria estar na cruz? É pegadinha, tá, irmão? É. Então, tem dúvida, escuta primeiro. Então, irmãos, vamos... Em 1994, quando pela primeira vez eu pisei no seminário para estudar a palavra, e um dos professores, pastor José Geraldo Marciano, quero honrar a memória dele, ele, há 3 anos atrás, o Senhor o levou, mas um gigante na teologia. E eu escrevi essa frase na capa do meu livro de teologia. A quebra do preceito implica na sanção, que é a consequência da inobservância do artigo emanado da autoridade competente. Irmãos, Adão quebrou esse preceito. Adão, ele quebrou esse preceito quando ele desobedeceu a ordem de Deus. Então ele quebrou o preceito que havia sido emanado da autoridade que é Deus. Então, eu quero traçar aqui uma linha do tempo, porque Deus, imediatamente, ele já traçou um plano para a redenção do homem. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ali fala: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, Deus, ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Tá? E em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher e sob a lei. Ele seria o quê? A semente da mulher. Tanto que ele foi gerado pelo Espírito Santo. E por que pela lei? Porque ele tinha que vir pela lei do nascimento. Tinha como Jesus vir, descer do céu e começar a caminhar entre nós. Ele teria que obedecer aquilo que o próprio Pai estabeleceu. Como chegamos nessa vida? Através do nascimento. Então, com Jesus não foi diferente. A segunda estrela, ele descenderia da tribo de Judá. Quando Jacó, lá em Gênesis capítulo 49, no versículo 10, quando Jacó ele chama os seus filhos para falar do seu futuro, ele diz assim: e Deus e o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão da autoridade entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Essa palavra se cumpriu em Lucas 3,33. Filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Ani, filho de Esrom, filho de Fáres e filho de Judá. Então, por que a gente fala tanto aqui que ele é o leão da tribo de Judá? A gente sempre fala isso, mas você sabe por quê que ele é o leão da tribo de Judá? Quando Jacó ele profere essa palavra, quando chama o seu filho Judá, ele fala: Judá é um leãozinho e os seus irmãos te louvarão. O símbolo da tribo de Judá é o leão. Então, por isso que nós falamos, ele é o leão da tribo de Judá. Mas prosseguindo, em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, ali fala do lugar do nascimento de Jesus. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Então Jesus, ele simplesmente não nasceu aqui, ele já existia. Ele já era desde os tempos da eternidade, ao lado do Pai, ao lado do Espírito Santo. E Mateus, capítulo 2, versículo 1, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia,
no tempo do rei Herodes, vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Então, irmãos, você está percebendo que não era eu nem você que teria que estar na cruz? Havia o quê? Uma promessa de redenção. E Deus, ele começa a preparar o quê? O caminho. Ele começa a preparar o mundo para receber o seu filho. Qual seria a época do seu nascimento? Daniel 9:25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Essa palavra ela se cumpriu em Lucas capítulo 2, no versículo 1 e 2. Naquele dia saiu o decreto da parte de César Augusto, ordenado o recenseamento para todo mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. Então, José e Maria tiveram que sair de Nazaré e ir até onde? A Belém, para se cumprir esta palavra no território de Judá. Um outro sinal importante, ele nasceria de uma virgem. Isaías 7,14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem concederá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada de José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, irmão, você está percebendo que Deus, ele vela pela sua palavra. Nenhuma se perderá. Seria preservado a matança dos meninos. Assim como aconteceu lá com Moisés, aconteceu com Jesus, ele foi preservado na sua morte. Está lá em Jeremias, no capítulo 31, versículo 15, assim diz o Senhor, ouve-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo, Raquel chora a seus filhos, e não se deixa consolar por eles, porque já não existe. Mateus 2,16, então Herodes, vendo-se iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos de Belém. Então, irmão, Jesus, a vida dele, o seu nascimento, já foi de perseguição. Porque Satanás, ele sabia o que estava em jogo. Ele sabia que viria aquele que pisaria na sua cabeça. Mas também, em Oséias capítulo 11, fala da fuga para o Egito. Quando Israel era menino, eu chamei, e do Egito chamei o meu filho. E levantando-se, ele tomou de noite o menino e sua mãe e foi para o Egito. Então, irmãos, isso não é coincidência. Isso é a palavra de Deus se cumprindo, proferida no Antigo e se cumprindo no Novo Testamento. Seria sacerdote como Melquisedeque. Salmo 110, 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6:20, aonde Jesus, como percursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que não o sacerdócio levítico? Porque o sacerdócio levítico era transitório, uma hora ia terminar. Mas o sacerdócio eterno de Melquisedeque seria repassado para Jesus. E a Bíblia fala que ele está sentado à direita do Pai e intercedendo por nós. Outro acontecimento, ele seria traído por um amigo. Salmo 41, 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem confiava, que comia o meu pão, levantou-se contra mim o seu calcanhar. Então Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para entregar Jesus. Jesus seria vendido por 30 moedas de prata. E isso aconteceu. Permaneceria em silêncio quando acusado. Acabamos de ler no texto de Isaías que ele não
disse uma palavra. Ele permaneceu em silêncio. Em Salmo 22:16, suas mãos e pés seriam transpassados. Cães me rodearam, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Isso aconteceu lá na crucificação. E o seu lado seria transpassado. Zacarias 12:10, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia o seu filho único. Outra coisa, irmão, seus ossos não seriam quebrados. A ordem de Deus, lá na saída do Egito, na celebração da Páscoa, Deus ordenou que matasse o cordeiro, mas não quebrasse os seus ossos. E o Salmo 34:20 diz, ele lhe preservará todos os ossos, nem sequer um deles será quebrado. Sua ressurreição, Salmo 16:10, porque não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Então, irmãos, tudo isso é para aferir o que vamos falar a partir de agora. Então, a crucificação ela foi uma das punições mais severas do mundo antigo. Quem já viu o filme A Paixão de Cristo tem mais ou menos uma ideia do que aconteceu. Por isso que Isaías, ele diz que o seu rosto estava desfigurado, mais do que qualquer outro filho dos homens. Então, essa punição da cruz, ela era uma prática fenícia. E os romanos também tomaram essa prática para si. Irmãos, uma pessoa que recebia a pena de morte na cruz, ela poderia ficar até 9 dias crucificada. Raramente morria antes de 36 horas. Jesus, quando foi preso pelos religiosos da época, Jesus ele passou a madrugada lá no jardim, orando, contando com os seus discípulos, e os seus discípulos dormiram. E quando chegou a hora, Jesus foi preso. E às 6 horas da manhã, Jesus, pode até passar a isso, às 6 horas da manhã, a primeira hora, Jesus havia sido preso. E no decorrer desse tempo, acontece vários eventos. Jesus foi perante a Pilatos, Pilatos envia para Herodes, Herodes manda de volta para Jesus, Pilatos manda açoitar Jesus, e aí vemos as atrocidades do que aconteceu, para que a palavra de Isaías se cumprisse, que ele estava desfigurado. A chicotada que ele levou. Os romanos, eles tinham uma conta. 40 chicotadas menos uma. Por quê? Se ele não completasse as 40, ele poderia recomeçar um novo ciclo de açoite. E havia um chicote chamado azarru. Ele tinha um cabo curto. Tinha 9 tiras. 3 tiras tinha bolinhas de chumbo, outras 3 tiras, pedacinhos de ossos, e outras 3 tiras, tipo umas estrelinhas ou lâminas. Então, quando eles acertavam, golpeavam Jesus, já ouviram falar do pelourinho?
Você sabe o que é pelourinho, irmãos? Pelourinho é uma coluna de concreto, mais ou menos de 90 centímetros, e tinha aqui os grilhões que a vítima ficava presa. Então, ele ficava nessa posição aqui, ó. Então, já dá para imaginar o que Jesus passou. E ali ele foi açoitado e foi sentenciado por Pilatos à morte. Então, na terceira hora, que para nós aqui, às 9 horas da manhã, ocorreu o ato da crucificação. E da hora nona, da terceira hora até a hora nona, quando ele entregou o seu espírito, aconteceu vários eventos, onde você pode depois ler. Eu não quero me ater a isso aqui, porque é algo que todos já conhecem, todos conhecem a crucificação, irmãos. Jesus, ele passou ali 6 horas pregado na cruz. E sabe por que isso? Porque era ele que tinha que estar lá. Não era eu nem você. Porque somente ele poderia redimir a humanidade. E quando a Bíblia fala que ele nos justificou, o que é justificação? É tornar o condenado justo. Então ele nos tornou justo e se fez condenado por nós. Você entende isso, irmãos? Que Jesus se fez condenado por você? Mas, pastor, por que tudo isso? Porque ele teria que derramar o seu sangue. Quando Adão, ele quebrou o preceito, que ele abriu os olhos e viu que estava nu, e quando Deus, ele foi visitar Adão, como sempre, todos os dias, ele se escondeu. E Deus pergunta: quem te mostrou que você estava nu? Comeste do fruto que eu ordenei que não comesse? Aí vem a famosa transferência de culpa. A mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Aí ele se vira para a mulher: foi a serpente que me enganou. Quantas vezes nós transferimos a nossa culpa para outra pessoa? Quantas vezes nós queremos justificar a nossa culpa, sabendo que somos culpados? Irmãos, Deus, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus, ele podia muito bem destruir tudo, fazer uma nova terra e fazer um novo Adão. Mas ele quis que o homem se arrependesse, que o homem galgasse novamente os degraus para a sua confiança. E quando nasce o outro filho de Adão no lugar de Abel, Sete, ele teve um filho chamado Enos, e a Bíblia diz que a partir de Enos foi quando os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Mas Deus, com tudo isso, ele vem ao nosso encontro. Ele vem para resgatar a humanidade. Então, a palavra cruz vem do latim crucifigo, cravo numa cruz. No Novo Testamento, o verbo empregado é estauro, cravo que deriva do substantivo estauros, estaca. Então, a cruz, ela tem um poste e uma trave. O poste, ele aponta para cima e a trave aponta para o nosso plano terreno. Então a cruz, ela aponta para decisões difíceis. Aponta para decisões difíceis. O próprio Jesus, antes de sofrer a punição da cruz, passou a noite orando com seus discípulos, em quase todo momento dessas
dessa busca, os seus discípulos estavam dormindo. Quem dorme não vê o tempo passar. Não estou falando, irmãos, da nossa preciosa noite de sono, que é tão importante. Mas eu estou falando no sentido figurado. Às vezes estamos aqui na igreja, estamos dormindo. As coisas estão acontecendo e eu ainda não me atentei. Há horas que a situação, ela pede prontidão. Jesus, ele estava no momento decisivo, não só para ele, mas com todos que ainda vão nascer. Ele pagou o preço já pelos filhos da Clarissa, que está ali no colinho ali dormindo. Ele já pagou o preço pelos netos da Clarissa. Ele já pagou o preço pelos bisnetos da Clarissa. Ele já pagou o preço, se até lá ele não voltar, pela 10ª geração que a sua linhagem vai gerar. Ele já pagou o preço por toda a humanidade. E quando ele estava ali no jardim, ele precisava de quê? Da companhia dos seus amigos, dos seus discípulos. É na hora da angústia que Salomão fala que nasce um amigo. E Jesus, ele estava angustiado, a sua alma estava angustiada. E os seus discípulos, nessa questão, foram reprovados. Ele volta e pega seus discípulos dormindo. E diz para eles: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Quantas vezes, irmãos, nós deixamos de vigiar com o Senhor para fazer 1 milhão de coisas? E as coisas de Deus, ela vai ficando para trás. Os discípulos não fizeram diferente. Jesus precisava que aqueles homens estivessem ali com ele. Porque se ele também quisesse, irmãos, ele falou para Pedro: Pedro, se eu quisesse, Deus mandava aqui 6 legiões de anjos. Colocou a orelha lá do Malco no lugar. Então não é pela violência, mas é pela companhia. Não é pela violência, mas é pelo relacionamento. Deus é um Deus relacional. E Ele quer ter relacionamento com seus filhos. E às vezes nós não entendemos isso. Deus, quando chama Samuel era um menino ainda. Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor, foi lá em Eli: estou aqui, tu me chamou. Não, foi eu que te chamei, não. E Eli também, a princípio, não havia entendido. Depois ele percebeu: quando te chamar novamente, fala assim: fala que o teu servo ouve. Quando você responde ao Senhor, Deus, ele começa a mudar a sua vida. Segundo ponto, a cruz também aponta para um chamado e uma missão. O chamado, a cruz de Paulo, quando ele encontra com o Senhor na estrada de Damasco: Saulo, Saulo, por que me persegues? Lá no capítulo 22, versículo 6, Senhor, quem és e o que devo fazer? Senhor, quem és? O poste da cruz está apontando para o céu. O que devo fazer? É a trave horizontal, plano na terra. O que você vai fazer aqui na terra? O chamado, ele vem do alto, mas a sua missão é aqui na terra. Amém, meus irmãos? O seu chamado, ele vem do alto, mas a sua missão é aqui. O que você está fazendo nessa missão? Na última ceia,
com seus discípulos, ele falou da nova aliança no seu sangue, num novo ciclo. Quando Jesus é batizado nas águas, que vem o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele, a partir daquele momento, o Espírito Santo estaria para sempre conosco. Quando você recebe Jesus, você nunca mais será o mesmo. Mas se você não atender esse chamado, todas aquelas pessoas que você conhece não vai ouvir falar de Jesus por você. Você entende, irmãos, a sua missão, o seu chamado? Você entende que Jesus te chamou, não foi para ficar sentado no banco? Ah, pastor, está querendo me arrumar problema. Não, irmão, o problema já foi arrumado lá atrás. Sou eu que estou te arrumando problema. Mas também, se você não fazer aquilo que Deus te deu, você é igual àquele servo que enterrou o seu talento. Então, olha aí. Quem arrumou o problema foi quem, irmão? Quem contou essa parábola? Foi Jesus, não foi eu. Não é verdade? Então, a gente fica esperando não sei o quê. O que você está esperando, meu irmão? Jesus não pensou duas vezes. A Bíblia não diz, mas quando fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, é porque já tinha um plano de resgate. E Jesus, ele sabia o que ele ia passar aqui. Quando ele estava lá no jardim do Getsemane, lá no Monte das Oliveiras, orando lá, que o seu suor se transformou em gotas de sangue, ele sabia o que ele ia passar. Mas ele não recuou. Foi tentado por Satanás. Se tu é o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se tu é o filho de Deus, atira-te daqui acima. Tudo isso aqui te darei se prostrado me adorares. Qual é o teu posicionamento, irmãos? Quando você recebe uma proposta dessa? Jesus, ele não pensou duas vezes. Tanto que ele fala que o seu amigo, que o bom pastor, dá a vida pelas suas ovelhas. E ele deu a sua vida por nós, naquele sofrimento terrível. E quando não atendemos esse chamado, não atendemos o chamado à missão, a obra não é iniciada na nossa vida, o tempo está parado. Se uma das frases que encaixa bem, parado no tempo, é aqui. Está parado no tempo. Você estacionou. A obra é de quem, irmãos? A obra é de quem? Do Senhor, né? E quando ele chama, o que ele faz? Através de quem? De quem? E quem mais? Eu, irmãos. Do Ministério de Ensino. Você quer dar aula no Ministério de Ensino? Procura. Você quer fazer curso de teologia para aprender? Procura. Você quer fazer a escola que foi anunciada aqui? Me procura. Você quer aprender sobre escola de libertação? Pastor Cláudio aqui. Então, irmão, não é falta de recurso. Ah, pastor, não tem tempo. Tem. Nós arrumamos tempo para aquilo que é importante para nós. Se eu estiver mentindo, irmão, para agora. Eu estou mentindo? Estou falando aqui mentira? Então, se posicione. Deus não já te chamou? Qual é a tua missão? Qual é o seu talento? Vamos justificar o sacrifício lá da cruz? Vamos pensar nesse sacrifício, o que o Senhor fez para que hoje eu estivesse aqui, para que hoje eu tivesse vida, para que hoje eu tivesse liberdade de orar diretamente ao Senhor, não através do sacerdote.
talvez muitos seja aquela semente que caiu entre os espinhos. Cresceu, mas foi sufocado. Como é que a pessoa é sufocada? Irmãos, tem um monte de gente à nossa volta, torcendo para você retroceder, torcendo para você andar para trás. Mas Jesus, ele disse algo tremendo. Quem tem posto a mão no arado e olha para trás, não é apto para servir a Deus. Porque ele fala que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. É lógico, não somos agricultores, mas você está na linha vermelha de carro, olha para trás, para ver o que vai acontecer. É a mesma coisa, irmão, você está lá com um boi no arado, você olhou para trás, você vai perder o controle, vai fazer isso, ó. Deus não anda por caminhos tortos. A Bíblia fala que os caminhos de Deus são retos. O tempo está parado, as almas não serão alcançadas porque eu não me posicionei. Quantos espinhos estão te cercando? Quantos espinhos estão te cercando e te impedindo de você cumprir o teu chamado? Jesus, ele não teve dúvida. Ele veio cumprir a promessa de Deus ao nosso resgate. Através da sua morte, ele nos deu a oportunidade de viver sob a sua direção. Irmãos, quem entregou aqui a sua vida na direção de Jesus? Pode levantar a mão, irmão. Quem entregou? É você que está dirigindo ou é ele? Porque quando eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor, eu sento no banco do carona ou no banco de trás. Já pensou, irmão, se de carona você quer dirigir o carro junto com o pastor Cláudio? Não vai dar certo. Vai acontecer um acidente, porque um vai querer virar para cá, o outro vai querer virar para lá. Se você entregou a sua vida na mão de Jesus, então deixa ele guiar a sua vida. O controle está com ele. Quando nós entregamos na nossa vida a Jesus, já está dizendo, você entregou a sua vida, então a tua vida não te pertence mais, irmãos. A sua vida não te pertence mais, a direção da sua vida pertence a Ele. E se Ele está guiando, aceita o caminho. Eu vou pisar na lama, irmãos. A água lava o seu tênis. Se você pisar na lama, se pisar na poeira, se pisar na calçada, o importante é que você está calçado. Ele vai te guiar em toda a verdade. Ele vai te ensinar. Quando Deus chamou Saul para ser rei de Israel, primeiro rei de Israel, Saul não sabia nada de reinado, irmãos. Saul era um jovem que estava procurando a jumenta do seu pai, que havia sumido. Mas Deus coloca quem? O irmão mais velho, Samuel, para ajudar Saul. Tu acha que não é isso que Deus vai fazer contigo? Quando Deus te chama, você acha que Ele vai te deixar sozinho? Você acha que Ele não vai trazer um irmão mais velho, mais experiente do que você, para te ajudar na sua missão, no seu chamado, a desenvolver o teu chamado no reino dEle? Você acha que Ele não vai fazer isso, irmãos? Então, a cruz, ela também aponta para um chamado e para uma missão. Por último, o poder da decisão.
a decisão é sua. Você tem o poder de decidir. O momento que não pode ser perdido, porque é o único e não volta mais. O momento da decisão. Se eu atirar uma pedra daqui ali na parede, ela volta? Não. Se eu proferir uma palavra, eu posso desfazer essa palavra? Posso até fazer um pedido de desculpa. Mas ela já foi. Ela não volta atrás. Havia 2 homens crucificados com Jesus. Um à direita e o outro à esquerda. E a multidão começou a zombar de Jesus. Salvou a todos, mas a si mesmo não consegue salvar. Se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, desce da cruz e nós acreditaremos em você. E houve uma zombaria total, a multidão escarnecendo. E um dos criminosos caiu na pilha. Virou para Jesus e falou: se tu é realmente Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Irmãos, não caia na pilha do diabo. Seja dependente de Deus. E às vezes nós caímos na pilha de pessoas, até mesmo da nossa família. E vai ser crente agora? E é isso e aquilo. Não, irmão, a decisão é sua. Você decide o que você quer da sua vida. Se você quer Jesus ou se você não quer Jesus. Às vezes a oportunidade aparece na nossa vida e deixamos passar. O outro ladrão, ele estava ali, observando, estava em silêncio. E chegou uma hora que ele falou para o outro: nós somos criminosos, ele não. Irmão, Jesus não ofereceu nada para aquele homem. Ele não conversou com nenhum dos 2 ladrões. Ele não falou nada com eles. Ele não falou: eu sou o Messias, prometido. Ele não falou nada, irmãos. Mas o outro reconheceu ele como rei. Reconheceu ele como Senhor. Aquele homem, quando quebrou seu silêncio, ele aproveitou uma oportunidade que ele nunca mais teria chance. Porque ele ia morrer. O cara que estava condenado à morte encontrou a vida eterna na cruz. O cara que estava todo ensanguentado, açoitado, pregado numa cruz, encontrou a vida eterna. E nós que estamos cansados de ouvir a palavra do Senhor, às vezes não damos valor a isso. Porque Jesus virá, irmãos. Ele virá buscar uma igreja sem mácula, uma igreja sem mancha, uma igreja lavada e remida pelo seu sangue. Porque a Bíblia diz que a trombeta vai soar. Existem várias correntes teológicas, pré-tribulacionista, tribulacionista, amilenarista, pós, não sei o que, irmãos, eu sei de uma coisa: Jesus vai vir, ele vai voltar. Não importa a linha teológica, não importa, importa é que ele vai voltar e que estejamos preparados, porque a Bíblia diz que ele virá no momento que você não percebe. E o que está acontecendo no mundo, irmãos? O que está acontecendo no mundo? O Evangelho tem sido divulgado numa escala absurda. Mas com a grandeza vem o esfriamento. Com a grandeza, esfriamos. Quantos não oram mais?
Quantos estão na igreja, mas perderam a vontade de viver? Quantos estão na igreja e falam, não vou fazer mais nada, porque sofri isso e aquilo, irmãos? Jesus está aqui para renovar a tua vida. Jesus está aqui para renovar a tua força. Jesus está aqui para te dar uma nova direção, mas a decisão é sua. A decisão precisa ser tomada. E aquele homem, num cenário de violência, porque era violento a crucificação. Uma pessoa que sofre um acidente, tem uma fratura exposta, está ali entre a vida e a morte, sofrendo de dor, não dá nem para falar, só geme. Aquele homem pegou força, tirou força do seu interior e falou, cala-te, porque nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem é inocente. E ele vira para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Um homem condenado, em seus últimos momentos, encontrou a vida eterna. Do momento que eu iniciei essa palavra, já é passado. Não tem como eu voltar lá atrás. Nem vou lembrar o que eu falei aqui. Está registrado. Mas eu vou terminar essa palavra agora. E quando você sair daqui, se você partir para a eternidade, não, pastor, Deus me livre. Que Deus te livre mesmo. Deus te livre mesmo. Estou te colocando medo não, irmão, mas a decisão precisa ser tomada. Você precisa tomar uma decisão. Escolhe aí, você serve ao Senhor ou não? Você vai cumprir a missão que Deus te chamou ou não? Você vai enterrar o seu talento que Deus te deu? Ah, pastor, mas não tem capacidade. Deixa eu te contar uma história, irmão. Isso aconteceu comigo. Eu era novo convertido, 1985. 18 de agosto de 1985, eu aceitei Jesus como meu Salvador. E aí comecei a frequentar a escola bíblica dominical na Assembleia de Deus. E uma vez a professora me perguntou se eu sabia o que eu estava fazendo ali. Eu falei que não. Falei, não sei. Ah, mas... Falei, não sei, estou aprendendo. Irmão, nunca pensei em ser pastor na minha vida. Muito menos teólogo, professor de teologia. Nunca pensei nessas coisas. Mas Deus, Ele vê além do que você pensa. Deus, Ele enxerga aquilo que você ainda não enxergou. E um dia, eu entrei, olha só, irmão, 94, de 85, em 94, eu pisei no seminário de teologia. Um ano depois, eu estava sendo chamado para dar aula numa classe de escola dominical. De lá para cá, eu nunca mais parei. E aí eu descobri que eu gostava da área de ensino. Eu descobri o meu chamado. Amém, irmãos? Então, quero te perguntar, qual é o teu chamado? Quantos aqui entendem que tem um chamado? Irmão, eu queria te convidar aqui na frente, para que você se libertasse desse medo, dessa dúvida, para que você hoje, realmente, você concretizasse e acreditasse no chamado que Deus tem para você. Você quer vir aqui na frente? Eu quero orar por você. Vamos tirar a trava, vamos soltar as amarras, para que o seu barco, ele navegue, irmão, pelo seu chamado. Não tenha dúvida que foi Deus que te chamou. Não tenha dúvida que Ele vai te capacitar. Ele vai trazer todas as pessoas para te ajudar a cumprir o teu chamado. Não tenha medo. Pode vir, irmãos. Não tenha medo. Venha. Mas depois que você sair daqui, não fique calado. Procure alguém. Se você é da área de libertação, conversa com o pastor Cláudio. Se você é da área de ensino, conversa comigo. Conversa com quem você sabe aqui na igreja, que está dentro
daquilo que pulsa o teu coração. Se pulsa o teu coração, não perca mais tempo. Mas saiba de uma coisa, irmãos: treinamento exige tempo. Você precisa aprender. Beabá, né? Engatinhar, daqui a pouco você vai andar. Daqui a pouco você está aqui pregando. Daqui a pouco você está ensinando no Instituto Vida Plena. Daqui a pouco você está desenvolvendo até uma escola. Porque Deus, Ele tem um chamado na tua vida. E Deus, Ele quer levar isso muito a sério com você. Eu estava pensando nessa palavra já há algum tempo, desde aquela última do Egito. Os irmãos quiserem, até disponibilizo aqui esse sermão aqui, se vocês quiserem estudar. Está aqui na minha maneira, né? Eu vou falar para você que muita coisa que eu escrevi aqui eu nem falei. Mas Deus, Ele tem um propósito contigo. Você crê nisso? Eu creio, irmãos. Eu creio que Deus, Ele inicia o teu caminho hoje. Tá? Desperta. Mais alguém quer vir aqui, irmão? Não tenha medo não, irmãos. Ah, pastor, mas eu já sou avançado aí da idade. Irmão, não existe idade. Até uma criança pode vir aqui, porque Deus também tem um propósito na vida dela. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, aqui estão os teus filhos, Senhor, que receberam o chamado. A cruz de Paulo: Senhor, quem és? O que queres que eu faça? Então, Senhor, eles estão aqui agora. Senhor, o que tu quer que eles façam? Senhor, que a nossa liderança possa abraçar esses irmãos e guiá-los pelo caminho do conhecimento. Ó Espírito Santo, que eles identifiquem entre nós, pastores da tua casa, liderança da tua casa, liderança da Rede Conectada, da Rede Alerta, da Rede de Homens, da Rede de Mulheres, da Rede de Casais, da Rede de Jovens Casados, do Ministério de Ensino, do MIB, de todos os ministérios aqui da igreja, caso eu tenha esquecido algum. Senhor, que eles possam se chegar a esses líderes, Senhor, para que esses líderes ajudem a cumprir o chamado de cada um. Pai, em nome de Jesus, capacita os nossos irmãos, capacita para ensinar esses que desejam dar as suas vidas em prol do teu reino. Sejam capacitados, sejam ordenados e façam um trabalho de excelência até o dia que o Senhor nos chame. Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Eu agradeço a minha oportunidade, que Deus, Ele fale profundamente no seu coração.